Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a Reflexões Matemáticas. Este é mais um vídeo de agradecimento a todos vocês que são inscritos, que são inscritas, que acompanham o meu trabalho aqui no YouTube, que gostam, que curtem e que compartilham. E eu espero bastante que tudo que nós desenvolvemos aqui agregue valor matemático ao conteúdo matemático, à bagagem matemática que você já tem. Em particular, eu quero fazer um agradecimento especial ao meu inscrito ou à minha inscrita de número 488. A exemplo do que foi feito no vídeo anterior, sempre que aparecer um inscrito ou uma inscrita cujo número tem uma certa propriedade matemática em que eu possa introduzir novos elementos aqui, eu sempre farei um vídeo com esse objetivo, tá? Então, me acompanhe aqui na área de trabalho do MATLAB, que eu vou mostrar para vocês um novo comando, que é o comando factor. Ó, você escreve help factor, né? Vamos ver o que é que ele faz. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui para baixo está melhor. Esta função de MATLAB retorna um vetor contendo os fatores primos de n, ou seja, você dá um número inteiro positivo para ele como input e ele vai te fornecer os fatores primos desse número. E aí você pode aplicar o teorema da decomposição da aritmética ou da teoria dos números, que diz que todo número inteiro positivo é um produto de fatores primos, dos seus respectivos fatores primos, tá? Vamos lá, vamos trabalhar com alguns exemplos. Vamos pegar o factor de 488, né? Quais são os fatores primos de 488? É o 2 três vezes 61. Basicamente, só tem dois números primos, ou seja, o 488 é 2 ao cubo vezes 61, que é 8 vezes 61. Se você pegar factor, por exemplo, o 487, que nós trabalhamos no vídeo anterior, olha, ele vai te dar 487, ó. Porque 487, como nós constatamos, ele é um número primo, tá? Você pode colocar aqui também, ó, factor 10, ó, ele vai te dar 2 e 5, que são os fatores primos de 10, tá? Bem, um outro comando importante que eu vou utilizar aqui neste vídeo para este propósito, tá? É o comando once. Olha o que ele faz. Esta função de MATLAB retorna escalar 1. Ele tem vários tipos de input, tá? Mas basicamente, independente do input que você colocar, independente da sintaxe que você colocar dentro desse input, ele vai te retornar o escalar 1, seja ele numa matriz, no vetor linha ou no vetor coluna, tá? Por exemplo, vamos dar um CLC aqui e vamos colocar once 3, olha. Ele te dá uma matriz 3x3 com todos os elementos iguais a 1. Mas para este vídeo eu não vou querer uma matriz, eu quero um vetor linha. Como é que eu faço? Eu faço 1,3, olha. Ele vai pegar somente uma linha, tá? 1 e 3, tá? Então gravem bem esse comando. Agora, olha só. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês que o número 488, ele tem uma propriedade bem interessante. Então, vamos trabalhar com ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor n, olha, que vai de 1 até 8. Tem 8 pontos aqui, ó. Tá? Vai de 1 até 8. E eu vou pegar o a como sendo, vou criar um vetor a, que é o quadrado de cada n. Então, vou fazer n ponto asterisco n, ó. Então tá aí, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, como sendo o quadrado daquelas entradas n, tá? Agora eu vou criar esse vetor aqui, ó, b, que é 488 vezes o once 1, length de n, tá? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu tirar o 488 daqui e olha só. O b, na verdade, é um vetor com todos os elementos iguais a 1. Só que eu quero 488 lá dentro. Então, eu coloco o 488 como um produto escalar. Aqui, ó, 488 vezes esse once. E aí b é tudo isso daqui, ó, tá? Agora, olha só. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o número 488 e eu vou retirar quadrados dele, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que já estava. Deixa eu tirar esse square daqui. Olha só. Essa sintaxe aí, quando eu coloco esses vetores que tem que ter o mesmo comprimento, tá? Entre colchete, eu preciso colocar um ponto e vírgula para ele separar as linhas, tá? Então, olha só. Na primeira linha eu tenho 488, tudo igual. Na segunda linha eu tenho o vetor A, que são os quadrados daquele n que eu coloquei. E na última linha é a diferença. Ou seja, eu peguei o 488 e retirei quadrados. 488 menos 1, 487, 488 menos 4, 484, 488 menos 9, 479 e assim por diante, tá? Agora o que eu faço? Eu vou pegar essa última linha e vou extrair a raiz quadrada. Por quê? Porque se 488 tiver uma decomposição como soma de quadrados, a raiz quadrada dessa última linha tem que ser um número inteiro positivo, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, e colocar squared, que é a raiz quadrada, né, o comando, b menos a, ó. Vamos lá. Olha só.
Na primeira linha, como eu tinha falado anteriormente, eu tenho 488, na segunda linha os quadrados, na terceira linha a diferença, e eu peguei cada elemento dessa diferença e calculei a raiz quadrada para ver se é um quadrado perfeito. E aí é só a gente analisar, olha, 22,06, 22,00, é um quadrado perfeito. Se você analisar os outros, não tem mais nenhum quadrado perfeito, pelo menos para essa quantidade de pontos que nós estamos analisando aqui, tá? Ou seja, ele está mostrando para a gente, de acordo com esse exercício que a gente está fazendo, que o 488 ele é a soma de dois quadrados, que é o quadrado do 2 mais o quadrado do 22. Olha só, deixa eu dar um CLC aqui. Aí você faz 22 vezes 22, que é 22 ao quadrado, mais 2 vezes 2, que é o segundo elemento elevado ao quadrado. Ó, isso é 488. A propósito, sempre que você quiser perguntar, fazer uma pergunta em termos de operacionalização aqui no MATLAB, se você quer saber se duas quantidades são iguais, você faz assim, ó, 22, deixa eu puxar, você põe dois iguais. Ó. Você está perguntando se essa operação à esquerda resulta em 488 como uma operação verdadeira. E ele te dá como uma resposta de simbologia lógica que significa que é verdadeiro. Se fosse zero, seria falso, tá? Então, o 488 é 22 ao quadrado, né, que é 22 vezes 22, mais 2 ao quadrado, ó, 488. Então, tá aí. Essa é a propriedade interessante que eu objetivei trazer para vocês aqui, que o 488 é a soma de dois quadrados, mas fiquem comigo que ainda vou mostrar para vocês, sempre enriquecendo nossos vídeos. Vou trazer para vocês aqui uma importante página na internet chamada, olha só, O Império dos Números, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para que a gente possa fazer uma explanação melhor, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o respectivo link desse site, tá? E aí, você vai lá para baixo, ó, propriedade dos números. Você coloca 488, que é o número que nós estamos analisando, ó. Ó, aí ele vai te dar uma série de propriedades a respeito do número 488. Olha só, a propriedade do número 488. Ele tem essa fatoração de 2 de 2, os números primos são 2 e 61, 2 com potência 3. Ele te dá os divisores, apareceu uma propagandazinha bem aqui. Ele te dá todos os divisores de 488, ele te dá a quantidade de divisores, ele te dá a soma de divisores. Fiquem atentos que eu vou fazer um próximo vídeo a respeito da relação que tem o número com a soma dos seus divisores, tá? Ele te dá o inteiro anterior e o inteiro posterior, ele pergunta se é primo, 488 evidentemente não é primo, ele te dá o primo anterior, que é o 487, que nós trabalhamos no vídeo anterior, tá? Ele te dá o próximo primo, que é 491, e esse aqui é bem interessante, ó. Ele te diz qual é o primo na posição 488, que é o primo 3.491. Ele te diz se ele é um número de Fibonacci, nós já trabalhamos esse tema aqui, é só você verificar nessa playlist que tem uma thumbnail, tá? Com as respectivas referências. Ele verifica se é um número de Bell que está relacionado, um número que está relacionado com partição de conjuntos. Ele verifica se é um número de Catalan, que também nós já trabalhamos aqui nessa playlist. Ele verifica se é fatorial, verifica se é um número regular, se é um número perfeito, se é um número poligonal. Número regular, pessoal, é quando os fatores primos do número são 2, 3 e 5. E o número é perfeito quando a soma dos seus divisores é igual ao próprio número, tá? Então, é uma importante página, tá? Um importante recurso matemático que nós temos aí disponível quando você quiser investigar características ou outras propriedades matemáticas de determinados números, tá? Se você chegou até aqui, deixe o seu like, faça seus comentários. Vamos à meta de 500, sempre trazendo curiosidades a respeito desses números em termos de inscritos, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.